Eu não divulgo, mas esses são os membros ativos do canal. Quer ter acesso aos vídeos exclusivos e ainda participar do grupo do WhatsApp? Se torne membro agora e fique atento a posts da comunidade para aproveitar os benefícios. Hora de falar sobre um zagueiro na mira do Cruzeiro. Esse sim interessa a Raposa. Na quarta-feira, a imprensa uruguaia chegou a afirmar que havia tratativas entre Cruzeiro e Jair Rodrigues do Peñarol. O Cruzeiro se apressou para desmentir a informação, mas nessa quinta-feira a novidade que veio da Colômbia dá conta de que a Raposa tem olhos para Brian Medina, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao América de Cali. Temporada atual de 20 jogos, é bem verdade que depois de um início de temporada bem legal, ele perdeu espaço. Foi reserva em 4 dos últimos 5 jogos do América. Se a gente fizer um levantamento sobre os últimos 13 jogos, só foi titular 4 vezes. E diante dessa fase relativamente ruim e de um contrato que termina em dezembro de 2026, é que o Cruzeiro tenta sua contratação sem gastar tanto dinheiro. Segundo a imprensa da Colômbia, o Dinamo Kiev e o Nantes da França também já demonstraram o interesse de contratá-lo. Só para arrematar em relação a esse atleta, 1,95 m de altura, 23 anos de idade, revelado no próprio América e com empréstimo para 2 clubes menores do futebol colombiano nos últimos anos. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol do Brasil e suas torcidas. Você tem alguma mínima ideia de quem é o time mais popular do país? Essa é fácil. O Flamengo segue em primeiro com 20,6% das pessoas que responderam. Corinthians em segundo com 15,9%. O São Paulo é o terceiro dessa relação com 10,1%. Já o Palmeiras em quarto, bem distante do tricolor, 7,8%. Em quase todas as outras pesquisas a gente assiste a Palmeiras e São Paulo bem próximos, inclusive com o Palmeiras à frente do tricolor. Fechando a relação dos primeiros, Cruzeiro e Vasco empatados no quinto lugar com 6 pontos, Grêmio tem 4,6%, Botafogo e Atlético Mineiro 3,6%, o Internacional aparece com 3,3%, Santos 3,1%, Fluminense 2,6%, Bahia Sport 2,4%, Vitória 1,7%, o Ceará com 1,1% e o Fortaleza com 1%. Queria destacar as maiores variações para cima e para baixo dessa pesquisa na comparação com a pesquisa da Atlas Intel, o mesmo órgão que havia feito em agosto do ano passado, para vocês entenderem as variações. O Flamengo subiu de 20,1% para 20,6%. O São Paulo teve a maior alta de 7,6% para 10,1%. Não é muito comum, uma mexida de tamanho percentual em tão pouco tempo. Já o Palmeiras foi de 7% para 7,8% e o Cruzeiro de 5,4% para 6%. Já em relação às quedas, o Corinthians caiu de 14,5% para 13,9%, enquanto o Vasco caiu de 6,6% para 6%. Esse Instituto Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 do mês. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros
chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Bora falar agora sobre Lautaro Dias, o que há de verdade na informação de que o atacante argentino que pertence ao Cruzeiro está perto de virar reforço do Cruzeiro, ou melhor, perto de virar reforço do Santos. O Lautaro pertence ao Cruzeiro, mas parece ter perdido espaço, especialmente depois da chegada do técnico Leonardo Jardim. Muita gente cravando que o Santos já acertou o empréstimo por uma temporada. Fui checar com uma fonte santista e a resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não é a característica que precisamos e, igual a ele, nós temos jogadores dentro do nosso elenco. Fecha aspas. Com isso, acho que dá para descartar qualquer tipo de negociação ou troca de qualquer chance desse negócio avançar. A especulação até havia ganhado um pouquinho mais de corpo, porque foi o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Santos, quem levou o Lautaro para o Cruzeiro, comprado do Independiente Del Valle. De qualquer forma, com essa declaração, podemos partir para uma próxima. Deixa eu só contar mais uma sobre o Cruzeiro, até porque o Lautaro pertence ao Cruzeiro. Fabrício Peralta, volante paraguaio que havia sido comprado na era Alexandre Matos e estava emprestado ao Atlético Paranaense, está de mudança para o Cerro Porteño, também por empréstimo no Furacão. Ele não conseguiu jogar. E se as coisas vão mal na base do Galo, não dá para dizer o mesmo em relação ao Cruzeiro. Investimento grande feito pelo Ronaldo Fenômeno enquanto dono da SAF tem surtido efeitos. Se o Galo é o penúltimo colocado no Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro aparece na terceira colocação com chances reais e evidentes de passar para a próxima fase. Os 8 primeiros vão para um mata-mata. Queria destacar, dentro dessa campanha boa do Cruzeiro, um meio atacante de só 17 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem chamado bastante atenção. Batistella, jogador que já tem 11 gols e 5 assistências em apenas 15 rodadas, ou seja, 16 participações em gol em 15 jogos, tudo isso com só 17 anos de idade. Diante do sucesso do Batistella, o atleta já foi chamado para discutir a renovação do seu contrato, que vence em dezembro do ano que vem. Antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com Adilson Batista, que é o chefão das categorias de base do Cruzeiro. Ele fez altíssimos elogios a esse jogador, atleta de muito destaque, porque bate bem na bola, é bom cobrador de faltas e cheira a gol, segundo o próprio Adilson Batista. Só para completar, em relação à Raposa, o Cruzeiro tem dominado o futebol mineiro das categorias de base. O maior rival do Cruzeiro hoje não é o Atlético, e sim o América, quando se fala em base. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem a terceira maior receita líquida com bilheteria do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro só fica atrás de Flamengo e Corinthians. Depois de 6 partidas como mandante, o Cruzeiro já garantiu 9 milhões e 700 mil reais. Esse valor é líquido, descontadas todas as taxas e tributações. A média de arrecadação do Cruzeiro é de 1 milhão e 600 mil reais por partida. Esse valor é o dobro do que o Cruzeiro arrecadava nos jogos dentro de casa no Brasileiro do ano passado. Falei sobre Corinthians e Flamengo. Rubro-negro é aquele que mais embolsou com bilheteria na atual edição do Brasileirão, foram 12 milhões de reais, seguido de perto pelo Corinthians com 10 milhões e 400 mil. O Cruzeiro também aparece na frente do São Paulo, 8 milhões e meio de reais, do Palmeiras com 6 milhões e 900 mil e do Grêmio com 6 milhões e 100 mil reais. Para completar, é importante contar que o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, aparece apenas em nono no ranking de arrecadação, valores todos líquidos, 3 milhões e 200 mil para o Clube Atlético Mineiro.